A graça e a paz que vem da parte do nosso bondoso Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de nós nesta noite, que aqui nos achegamos para louvar, para adorar e para aprendermos um pouco mais da palavra de Deus, nos alimentarmos, né? Como nos alimentamos todos os dias, alimentamos o nosso corpo físico, também carecemos nos alimentar o nosso espírito diariamente, fortalecer o corpo e o espírito, para que sejamos perfeitamente saudáveis diante de Deus e diante dos homens. O tema que nós trouxemos hoje, provando espíritos, provando com a palavra de Deus, nós resolvemos trazer, não foi um pedido específico de algum irmão, não. Foram várias perguntas de irmãos que me levaram aqui, sempre a mesma pergunta, né, no privado, os irmãos me fazem perguntas, e eu resolvi trazer, porque se 2, 3, 4, 5 irmãos têm uma dúvida, de repente, também pode ser que outros precisam saber disso também. E a gente resolveu preparar esse tema para tentar atender aqui as expectativas dos nossos amados irmãos. Uma pergunta muito básica, né? Aqui, a Bíblia manda que eu prove os espíritos. Mas as pessoas perguntam, como é que eu faço isso? Né? Como é que se pode provar o espírito? Se o nível espiritual está acima de mim, é mais poderoso do que eu, como é que eu posso provar o espírito Satanás? O espírito dos demônios, se ele está em nível de superioridade, né, muito superior a mim, como é que eu faço isso? E é justamente esses questionamentos que a gente vai buscar hoje aqui, nesse estudo. Vamos buscar responder cada questão relacionada a dúvidas inerentes aí em relação a esse tema. Em todas as épocas, do Gênesis ao Apocalipse, os espíritos malignos estiveram rondando pelo mundo. Mas no tempo do fim, manifestações de ordem sobrenatural, em forma de prodígios, falsos sinais, serão o alicerce para a validação do, entre aspas, novo evangelho que eles apresentarão ao mundo, esse mundo que jaz no maligno. Mudar a palavra de Deus é a única forma para que a mentira seja estabelecida. Se firmar no alicerce rochoso do está escrito, é a única garantia para os santos em Cristo Jesus. Não há outra garantia. Inclusive o próprio Senhor Jesus Cristo, no início do seu ministério, o primeiro passo que ele deu no seu ministério, quando ele começou a crescer no conhecimento e na graça, né? Ele continuou crescendo, mas a partir ali do seu ministério, a partir do batismo, a partir da tentação do deserto, Cristo começou a crescer no conhecimento e na graça. Aí sim é que nós vemos ali Cristo iniciando todo aquele aprendizado no está escrito, né? E é o está escrito a nossa única forma de vencer, de provar os espíritos malignos e vencê-los. O texto base que nós vamos usar aqui é o que está escrito aqui em 1 João, capítulo 4, versículo 1, quando ele diz assim, ó: Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então veja que João, ele está conclamando a igreja de Cristo para que provem os espíritos. E aí, a maioria dos questionamentos é: como é que eu posso provar os espíritos se eu não sou um espírito? Com que nível de poder eu posso provar o espírito? O próprio João explica. Você vai provar os espíritos que estão nos falsos profetas. Você não vai provar o espírito falando com o espírito. Você não vai provar, né, a própria pessoa de Satanás e a própria pessoa do demônio. Não, dos anjos demônios, né? Não. Ele está dizendo aqui, ó, como é que se prova os espíritos?
na pregação dos falsos profetas. É o que ele está pedindo para que eu possa provar. Ele está dizendo, na verdade não é nem pedindo, ele está aqui, o termo aqui, ele é imperativo, né? Provai. O verbo provar aqui está como se estivesse dando uma ordem. Vocês têm a obrigação de provar os espíritos. E eu digo para os irmãos que nós temos que fazer esse exercício diariamente. Porque muitas vezes nós ouvimos uma criança linda na internet pregando, né? Já vi vários vídeos, acho que todos nós já vimos, né? Várias crianças, muitas vezes as crianças assim, de linhagem pentecostal, ele pega um verso e começa a falar muito rápido e começa a gritar, ele copiando o que ele viu na igreja. Aquilo não é natural dele. Ele apenas está copiando o que ele viu alguém fazer na igreja. Ali é um garoto que está sendo educado a falar aquilo. Ele não fala aquilo espontaneamente. Não é uma inspiração do Espírito de Deus, que aquela criança que não sabia de nada e agora... Não é isso não. São crianças que estão imitando alguém que ela vê fazer aquilo naquela igreja dela, ela faz... E as pessoas ficam impactadas, olhando para a criança daquela idade, 5, 6, 7 anos de idade, e então elas pensam, olha que coisa linda, olha, dessa idade já está pregando o evangelho, vivendo o evangelho. As pessoas pensam assim, se desarmam. A pergunta é, e o Espírito? Estamos provando o Espírito? O que aquela criança está pregando vem de Deus? Quem ensinou aquilo para ela recebeu aquela mensagem de Deus? O espírito da mensagem é de origem divina, vem dos céus, é inspiração? É inspirada? Pois é. Então nós temos a obrigação, como bereanos, aqueles que examinam a palavra de Deus, de provar toda a palavra. Tem que saber o espírito. É por isso que muitos irmãos perguntam para mim assim, eu digo assim, você leu a palavra, mas e o espírito? De onde vem esse espírito? Qual o objetivo dele? O objetivo dele é enganar os irmãos? O objetivo dele é exaltar o que traz a mensagem, o que está trazendo a mensagem? O objetivo dele é tomar dinheiro das pessoas? É explorar as pessoas? Qual o objetivo? Precisamos nos questionar acerca disso, né? Então, vamos aqui partir para o primeiro questionamento, como? Como devo fazer para provar os espíritos? Ora, como eu devo fazer? Fazer é exemplo. Olha, eu tenho que perguntar a quem? O meu único e verdadeiro exemplo, um exemplo inerrante, um exemplo perfeito, que assim como ele fez, assim como ele falou, eu preciso fazer da mesma forma. Ora, não tem outro exemplo na Bíblia a não ser o de Cristo, né? Então, como fazer? No livro de Mateus, aqui, ó, no capítulo 4, quando Jesus Cristo foi batizado e conduzido espiritualmente ao deserto, né? Então, ele foi tentado. E ao enfrentar Satanás, olha como Cristo enfrenta nas 3 tentações. Os versículos é o versículo 4, o versículo 7 e o versículo 10. Em casa, os irmãos podem ler o texto todo. Aqui, para resumir aqui, eu peguei esses 3 versos, né? Porque embora que a gente não, ao isolar um verso, a gente não vai descontextualizar, não. O texto diz aqui no versículo 4, ele, porém, respondendo, disse, Jesus respondendo ao diabo, que disse assim, transforma essas pedras em pães. Aí Cristo respondendo disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, Cristo deixa bem claro, ó, está escrito. Cristo poderia ter dito, irmã Lourdes, só assim, olha, nem só de pão vive o homem, mas ele só vive, o principal alimento é o que sai da boca de Deus. Ele podia ter dito isso, somente isso, mas Cristo, sabia que Satanás sabia da palavra e ele disse, está escrito. Cristo fala desta forma justamente para me educar e educar você. É o está escrito. Com que arma Jesus Cristo enfrenta Satanás? Com a espada da palavra, com o está escrito. Jesus enfrenta o espírito Satanás,
o chefe dos demônios, né? Com o está escrito. E então, nós sabemos que ele parte ali para a segunda tentação, né? Levando Jesus ao pináculo do templo e pedindo para que Jesus lance, né, para baixo, porque Jesus precisava provar para ele que Jesus era filho de Deus. Ele querendo colocar dentro no coração de Jesus o orgulho, colocar dentro do coração de Jesus, estimular em Jesus ser o Jesus, o Deus, ser de Jesus alguém, né? Se tu é filho de Deus, se tu é, se tu... Ora, Jesus sabia que precisava provar para ninguém que é. Você precisa provar para alguém que você é filho de Deus? Eu preciso provar para alguém que eu estou pregando a verdade, que eu fui escolhido, que eu fui chamado, que eu... Por que isso? Eu preciso provar para alguém. Eu recebo tantas... semana passada eu recebi um pedido... Semana retrasada. Faz uns 20 dias, eu acho. Uma irmã entrou em contato comigo, nossa amada irmã nossa, dizendo assim: irmão Fábio, tem um irmão, essa irmã era de São Paulo, teve outras irmãs que pediram isso também. Há 30, 40 dias atrás, outra amada irmã nossa também de Belo Horizonte também me pediu isso, lá de Minas Gerais. Me pediu isso. Irmão Fábio, tem um rapaz aqui querendo saber quem é você, que ele viu aqui uma meditação sua, uma pregação sua, e quer saber qual é o seu currículo. Onde é que você é formado em teologia? O que é que você tem? O que é que você tem? Eu tive que levar um áudio para essa irmã lá, dizer assim: olha, eu não posso mandar para ele o meu currículo, porque senão ele vai crer em mim. Ele disse: não, esse rapaz... Se ele crer, que ele não ia crer, porque ele estava defendendo a placa da igreja dele, que tem doutores muito maiores, né? Tem pessoas com títulos 500 vezes mais do que, né, o que a gente estudou. Eu digo: eu não posso mandar isso para você. Porque se eu mandar para você e ele acreditar por causa do currículo, não foi por causa da verdade. Não é? Então nós não precisamos mostrar para ninguém, provar para ninguém que a gente é filho de Deus. Quem vai provar que eu sou filho de Deus é o próprio Deus. Com os frutos espirituais, quem diz que eu sou filho dele é ele. É ele quem diz: esse é meu filho amado, nem quem me comprasse. Jesus não tinha obrigação de dizer para ninguém que ele era filho de Deus. Ele abriu a boca 80 vezes para dizer: eu sou filho do homem. E 2 vezes que a Bíblia chama ele de filho de Deus, né? Uma vez respondendo ao fariseu e outra vez é o próprio texto dizendo que ele era filho de Deus, que a gente sabe que Jesus é filho de Deus. Pronto. Mas Jesus não precisou provar isso para ninguém. E olha o que Satanás queria. Aí Satanás disse: está escrito. Porque Jesus tinha dito: ei, está escrito nem só de pão, mas de toda a palavra. Aí Satanás, opa, eu vou pegar ele na palavra. Satanás, ele falou que é a palavra de Deus, então vou dar o pão que ele quer, a palavra de Deus. Satanás falou: está escrito. Se você pular daqui, você dá ordem aos seus anjos, e os anjos pegam você, e você não cai e não se esborracha lá no chão, não morre da queda. Os anjos vão segurar você. Aí Cristo falou assim: olha, também está escrito. Que coisa maravilhosa. Olha, isso aqui, olha, é o centro maravilhoso aqui dessa verdade, está aqui, olha. Cristo fala: também está escrito. Aí Cristo vai agora pegar uma palavra descontextualizada, uma palavra distorcida da sua verdade original, da sua doutrina original. Cristo vai colocar no lugar dela certo. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Que coisa maravilhosa, né? E aí ele vai para a terceira tentação, quando ele pede que Jesus se ajoelhe diante dele, né? E Cristo diz assim: olha, vai, Satanás, está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Veja que ele primeiro diz: está escrito, também está escrito, e ele conclui: por que está escrito. Cristo vai vencer, vai provar e vencer. Agora, muita gente diz que a Bíblia diz que Satanás apareceu para o tentar. Como é que Satanás apareceu para tentar Jesus? Ele apareceu vestido num colante vermelho, parecendo um super-homem, viu, Adalvo?
com aquela capa vermelha, aquela cauda com a seta, 2 chifrezinhos na cabeça e um tridente pegando fogo. Foi assim que ele apareceu para Jesus? Eu duvido, irmão Pedro, que ele aparecesse para tentar Jesus desse jeito. Ele deve ter aparecido como um anjo de luz, como alguém enviado de Deus, como se aquela aprovação era o próprio Deus testando Jesus. É assim que ele aparece. Ele vem, inclusive, testando a fé de Jesus e usando a palavra de Deus, descontextualizado. Veja só que coisa impressionante é como Jesus vence aquele espírito, um espírito altamente enganador. 4.000 anos de estágio, altamente experiente, já havia enganado o planeta todo. Não havia um coração, desde os dias de Adão, até que ele não houvesse seduzido, que ele não houvesse conduzido à queda, que ele não tivesse jogado a tentação e a pessoa tivesse caído, né, na tentação. Ele era um expert em tentação humana. Mas Jesus venceu porque tinha o está escrito muito claro na mente dele. Que maravilha, né? Pois bem, a estratégia utilizada então é como é que o inimigo age para que, sabendo como ele age, a gente também possa entender como é que ele age. E aqui o primeiro verso que eu trago para vocês sobre a estratégia dele é sempre a mesma. Lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 8 e 9, diz assim, ó: Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, ainda que nós, os apóstolos, eu, Pedro, Tiago e João, apresente para vocês outro evangelho, ou um anjo vindo do céu apresente isso, diferente daquilo que eu já temos anunciado, nós temos anunciado, seja considerado por vocês um anátema. Anátema quer dizer uma maldição. Não aceitem. Aí ele vai dizer, eu vou repetir, assim como nós já dissemos, vou dizer de novo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que vocês já receberam, seja maldito. Então, no primeiro verso que eu trago aqui, para mostrar a estratégia como se deve vencer os espíritos, é entender que os espíritos tentam nos enganar trazendo evangelho, outro estudo bíblico, outra doutrina, diferente do que está escrito. Por isso que todos nós temos que ter muito cuidado quando abrir a boca para ensinar um estudo bíblico, para que aquilo que eu estou ensinando não esteja em desarmonia com o que está escrito. Porque se fizer isso, eu posso estar em harmonia com um espírito diferente do que está escrito. E está fazendo outra obra. Pois bem, segundo verso, a estratégia do diabo, como é? Apocalipse 13, versículo 14 e 15, diz assim, ó: E este falso profeta, aquela segunda besta que sobe lá no Apocalipse, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe fora permitido que fizessem em presença da besta, dizendo quer dizer pregando. O engano vem quando ele diz, quando ele prega, ó, aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que tinha a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta o quê? Pregasse, falasse o outro evangelho. É a forma que eu tenho que me preparar. Ah, o povo está dizendo aí que eu tenho que me preparar para comprar e vender. Eu tenho que juntar dinheiro, tenho que fazer um banco. Eu tenho que me preparar para saber o que vai ser falado, o que vai ser pregado. Por isso que eu tenho que conhecer as Escrituras Sagradas. A grande ameaça da besta é o que ela vai ensinar. Não é o chicote que ela vai usar, mas a boca dela, o que ela vai ensinar. E esse é o grande alerta. Paulo, Jesus, Pedro, João, Tiago, nenhum disse assim, cuidado com a chicotada, cuidado com a prisão, cuidado com a dor física. Ninguém vai dar esse tipo de alerta na Bíblia. Vai dizer, cuidado com a palavra que está sendo ensinada. Cuidado com a pregação que está sendo feita. E esse é o grande alerta que a Bíblia nos faz. O terceiro verso que eu trago sobre estratégia
está aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 8 até o 14, mas eu vou ler aqui apenas 3 versos. O versículo 8 diz assim: então será revelado o iníquo a quem o Senhor desfará pelo o espírito da sua boca. Espírito da sua boca? A palavra de Cristo é espiritual. O que sai da boca é palavra. Por isso que ele assopra. Recebei o Espírito. O que sai da boca do falso profeta, do demônio, palavras, são espíritos enganadores. Então, provai os espíritos, provai as palavras. Então será revelado o iníquo a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca. A esse, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, né? Esse é quem o Senhor vai anular o que sai da sua boca. Ele diz bem claro, no verso 14 ele vai explicar qual é o cuidado que tem que ter. Ele fala, para que pelo nosso evangelho chamou para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja que Paulo vai apresentar o iníquo que vai se levantar com o engano, o último engano sobre a terra, e ele conclui dizendo, qual o engano? Ah, mas o texto, Fábio Amaro, está dizendo aqui no contexto de 1 Tessalonicenses, como no texto anterior que a gente acabou de ler de Apocalipse 13, 14 e 15, está dizendo que ele faz sinais e prodígios. Aqui também vai dizer que ele faz sinais e prodígios. Mas o sinal e o prodígio, sabe para que serve, Abraão? O sinal e o prodígio serve exatamente e somente para ratificar, para dar uma certa credibilidade ao que foi pregado. O sinal e o prodígio não é a pregação em si, não é o engano em si. O sinal e o prodígio é como se fosse o carimbo, a chancela de veracidade daquilo que vai ser falado, daquilo que vai ser pregado. O sinal e o prodígio é o chamariz, é o engodo para tentar chancelar como verdade a pregação que vem em seguida. O quarto verso. 2 João 1, verso 7 diz, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal enganador e o anticristo. Então veja que no próprio contexto aqui de 2 João e de 1 João, versículo 4, capítulo 4, versículo 3. Então, logo no livro de 1 João, ele vai dizer, olha, o espírito do anticristo. O que é o espírito? Você vai provar o espírito do anticristo. Ele vai dizer aqui, ó, os enganadores que estão com o espírito do anticristo são aqueles que pregam. Confessar quer dizer pregar. Eles pregam que Jesus Cristo não era ser humano. Eles vão fazer de tudo para, nas suas pregações, de toda e qualquer pregação que tenta fazer Jesus igual a Deus, cuidado com essa pregação. Qualquer ensinamento que tente fazer de Jesus Cristo igual a Deus, prove o ensinamento, que ele é perigoso. Mas Jesus é igual a Deus? Em que sentido? Porque não tem nenhum verso na Bíblia que possa... Nós temos inúmeros versos dizendo Deus é ímpar. Não tem ninguém igual a Deus. Então, qualquer ensinamento que vocês escutem, que de alguma forma tente igualar Jesus a Deus, questione. Tem alguma coisa errada com o ensinamento. Quinto verso. Quinto não, né? Vamos para a letra morta agora. Vamos para a interpretação do texto. Vamos agora fazer um exercício importante, que vocês precisam fazer esse exercício com todos os textos. Eu trago aqui só um exemplo. A gente não vai fazer aqui, trazer 500 exemplos não, para senão vai passar a noite toda aqui, o dia e o mês. Vamos lá. Letra morta. Vamos para interpretar o problema da interpretação pessoal na letra morta. Olha como Satanás fez lá na tentação, usando esse mesmo contexto, porque já está fresquinho na mente de vocês aí. Satanás disse para Jesus assim, e disse-lhe, se tu és o filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito, olha, o Satanás usou a mesma frase de Cristo, está escrito, que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Satanás,
ele usa com grande precisão 2 versos da Bíblia que era muito usado nas sinagogas por todo o povo. Jesus tinha escutado isso durante a sua vida toda, porque era um povo que vivia sob opressão romana, que estava acostumado a viver sobre a opressão babilônica, sobre a opressão assíria, sobre a escravidão e opressão egípcia. Era um povo sofrido, que muitos deles nas invasões morria todo mundo. Morria muita gente, sobravam poucos, e não eram livres, morria. E então eles usavam muito esse verso: a praga não vai chegar à sua tenda, o Senhor vai livrar, vai cair 1000 do teu lado, 10.000 à tua direita, você não vai ser atingido. Usavam muito isso por causa das ameaças físicas de guerra. E então, Jesus havia, quem sabe, escutado muito, sabia de cor e salteado esse Salmo 91. E o diabo vai usar, olha o que diz o Salmo 90, olha o que ele disse aqui, vamos ler todo para você entender. Que aos teus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropece com o teu pé em alguma pedra. Olha o que diz o Salmo. Olha o que diz o Salmo 91, versículo 11 e 12, ele diz assim: ó, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Me diga onde está o erro entre o que Satanás falou e o que está escrito aqui, na letra morta. Onde é que está o erro? Não há erro. Ele disse exatamente como estava escrito. Sabe qual é o problema da letra morta? Aqui nesse contexto, na aprovação dos espíritos, é o contexto. Não é o que está escrito dentro do texto falado, mas o que deixou de ser falado do que está escrito no contexto, nos textos anteriores e nos textos posteriores. O problema está na desconsideração do contexto. E quando se desconsidera o contexto, cria-se um pretexto para implementar a mentira. Sempre é assim. Desprezando o contexto, cria-se um pretexto. O contexto está falando de quê? Essa é a pergunta que eu tenho que falar, que eu tenho que fazer. Um dia desses, alguém me enviou um vídeo de um teólogo muito famoso aí no YouTube, ele usando o texto de Colossenses, capítulo 2, versículos 16 e 17, para dizer que o texto está dizendo: ninguém julgue vocês por causa dos sábados, dizendo assim: olha, esse povo que fica pregando que tem que guardar o sábado, estão tudo equivocados, eles não leram esse texto. Recentemente, há 15 dias atrás, 10 dias atrás, esse vídeo veio para o nosso grupo de um pastor, um ex-pastor, que já dizia leigo e participar dos movimentos aí do Deus Único no Brasil, usando a mesma coisa, dizendo, recortou o texto e disse: ninguém vos julgue por causa dos sábados. Ora, ele desprezou o contexto, porque o contexto não está dizendo isso. O próprio texto onde está escrita essa frase tem outras palavras que ele negou. Ninguém julgue vocês por causa das luas novas, por causa das festas, das cerimônias e dos sábados. Ele não está falando do Shabat, do sétimo dia. Ele está falando dos sábados, no plural, referindo aos feriados. E ele diz o feriado de lua nova, o feriado, né? Está falando disso. Ele não está falando do quarto mandamento. Porque senão ele era obrigado a dizer no texto: ninguém julgue vocês por causa do sábado, por adorar a imagem, por roubar, por adulterar, por isso, porque é o que está escrito nos 10 mandamentos, numa lei indivisível. A lei do sábado está, o mandamento do sábado está dentro de uma lei indivisível. Está numa tábua com mais 3 mandamentos. Eu não posso, em lugar nenhum, nenhuma tipologia na Bíblia apresenta que essa tábua ela é cortada, quebrada. A Bíblia chama ela de tábuas do testemunho. E essas tábuas do testemunho, ela vai lá para o Apocalipse dizer claramente: a lei e ao testemunho. Se vocês esquecerem do testemunho,
Mas esse rapaz descontextualizou o texto para enganar as pessoas indoutas. E as pessoas indoutas, por não conhecer a palavra, não têm poder de provar os espíritos, porque não conhecem a palavra. Um dia desses, um amigo, aqui de Parnamirim, me fazendo perguntas, eu respondendo com a Bíblia para ele. Chegou um tempo que ele ficou incomodado e falou assim para mim: meu irmão, você só usa a palavra, só usa a Bíblia. Por que você só fala da Bíblia? Você quer que eu explique a sua pergunta com o que eu acho? Podendo abrir o está escrito, que é uma autoridade máxima, que não sou eu que estou falando? Você está com raiva de ouvir a voz de Deus, a voz de Cristo? Porque você quer que eu fale como pastor da sua igreja? Que você pergunta para ele e ele começa retórica. Tem que falar com o que está escrito, meu irmão. Não. E ele me perguntou sobre línguas estranhas. Eu digo, não, tem na Bíblia não, meu amigo. É o que está escrito aqui. Não. Você quer dizer que o que eu falei língua estranha, eu senti aquela coisa dentro de mim, eu falei língua estranha, que aquilo era mentira? Eu digo, o que você sentiu não é mentira, não. Foi real, você sentiu na sua pele. Agora, dizer o que você sentiu é verdade ou mentira, que tem que dizer a palavra. Não é você. Porque o espírito de Satanás toma a gente possesso. Você quer dizer que o espírito que tomou aquele homem possesso, que Jesus expulsou uma legião de demônio dele, aquele era mentira? Ele se jogava no chão brincando? Jogava dentro do fogo para se queimar brincando? Aquilo era real, não era mentira. Agora, o espírito que estava nele não era da verdade. O que vai dizer se o seu falar língua estranha, o seu agir na igreja de forma, entre aspas, parecendo sobrenatural, é verdade ou mentira? É a palavra que tem que dizer. É a espada que prova os espíritos que tem que dizer. Agora, se você não aceita o que eu estou lhe dizendo da palavra e você quer ficar com aquilo que você sentiu, aí é um problema seu. Você não está provando, ninguém prova espírito com espírito. Não é o seu espírito que vai provar espírito. É o que está escrito. Ai, não, porque eu senti, porque eu orei, Deus me respondeu e é isso. Não é assim que funciona. É o que está escrito. Porque se você escutou uma suposta oração e tudinho, e a Bíblia diz diferente, fica com o que está escrito. Não é com o que você acha. Não tem lugar aqui não. Porque senão Cristo dizia, eu não posso te adorar porque eu estou sentindo no meu coração que está errado. Não, está escrito. É a única espada que vai enfrentar os espíritos, ok? E aí, o contexto. Satanás esqueceu do contexto, o capítulo 91. Olha o que diz o capítulo 91 no contexto. Ele, aquele que o Senhor vai livrar da seta que voa de noite, da praga que vai chegar na sua tenda, que vai cair 1000 de um lado, 10.000 do outro. É esse que o Senhor vai livrar. Aquele que vai livrar de o anjo, tirando a pedra da frente para ele não tropeçar. Olha o que ele vai dizer. Ele, esse que eu vou livrar ele, clamará a mim, e eu lhe darei resposta. E na adversidade, viu? Nova, só na adversidade. Ele não está dizendo que é na alegria, na festa, na muita comida, no banquete. Na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. É o que diz o texto. Na adversidade. Qual era a adversidade que Jesus estava ali naquele momento em que Satanás manda ele pular de cabeça para baixo? Tinha alguém seguindo Jesus com a espada na mão? Se ele não pulasse, ele morria espetado pela espada? Qual era a adversidade que Jesus estava enfrentando naquele momento? Tinha alguém correndo atrás dele para matar e ele tinha que pular da igreja lá para baixo para não morrer? Não tinha adversidade nenhuma. Jesus estava ali sendo testado no espírito. E ele descontextualizou. Porque o Senhor promete livrar o homem que está a perigo de morte, sendo perseguido injustamente, enquanto Deus tem um propósito na vida daquela pessoa para que ele cumpra aquela missão. Enquanto ele não cumprir a missão, Deus não permite que ele descanse. Simples assim. Pois bem, próximo ponto. Vamos agora para os agentes. Porque Satanás não vem fisicamente, como falso profeta, para me enganar. Apesar que no último, o anticristo aqui, parece até que ele vai entrar em alguém, tomar alguém possesso, alguma coisa para uma imagem, sei lá como é que vai ser.
que ele praticamente, pessoalmente, vem fazer isso. Mas, durante do Gênesis ao Apocalipse, a história toda até os dias de hoje, ele sempre tem usado pessoas, os seus agentes. Não é à toa que a Bíblia diz que os seus anjos caídos, os seus demônios, se transfiguram em ministros de justiça. Ministro quer dizer aqueles que ministram a palavra da justiça. Aqueles que pregam a palavra. Aqueles que ensinam a palavra da Bíblia, da justiça. É isso aí. Então, homens que estão com o mesmo espírito do diabo. Esses são os agentes, que são chamados de falsos profetas e tal. É essas pessoas que estão com o espírito dele que a gente vai provar esse espírito aí. Ok? Um exemplo. São muitos exemplos, eu estou trazendo aqui alguns. Esse exercício a gente pode fazer durante muitos dias. Vamos lá. João 5,18, olha o que os fariseus, com o espírito de demônio, com o espírito do diabo neles, queriam matar Jesus. Né? Basta ler os versos anteriores. Eles queriam prender, queriam matar Jesus. Aí no verso 18 tem assim, ó. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam o quê? Matá-lo. Alguém que está com o espírito querendo matar seu próprio irmão, que não lhe roubou, que não lhe fez, não lhe causou dano nenhum, você quer matar alguém, com que espírito esse sujeito está? Me diga só. É difícil entender o contexto aqui? Queriam matar Jesus, pois não somente eles achavam que Jesus estava violando o sábado, mas também eles entendiam que Jesus até mesmo estava se dizendo que Deus era seu pai, se igualando a Deus. E aqui está o problema, viu, irmã Vânia? O problema aqui do homem que tem um espírito do diabo. Que é esse espírito que eu tenho que provar. Eu não tenho que provar a pessoa. Eu não tenho que jogar uma pedra naquela pessoa. Olha, você está pregando errado, vou lhe matar. Não. Eu tenho que reprovar o espírito dela. A partir do que ela está ensinando. E eles partiram aqui para uma dedução. O grande problema dos espíritos a serem provados é a danada da dedução. A infeliz da dedução. O caba lê uma coisa e lê outra, entende outra. O problema da dedução é um problema grave. Eles, porque Cristo falou assim, eu sou filho de Deus. Aí ele, olha, se fez igual a Deus. Porque na cabeça deles, filho de peixe, peixinho é. Como acreditava Santo Agostinho, da Igreja Católica, acreditava igual esse rapaz aqui. Os filósofos são danados para pensar igual o fariseu, o cego. Eles são assim. Ao Santo Agostinho, filosofando para tentar justificar seus pensamentos, ele disse, filho de peixe, peixinho é. Eu digo, é. E os 80 versos que Cristo falou, sou filho do homem, não é ser humano não, porque ele é filho do homem. Ué, e quando Paulo diz, irmão Pedro, todos nós somos filhos de Deus, então eu também sou Deus, irmão Pedro, porque eu sou filho de Deus. Quem aqui é filho de Deus? Levanta a mão aí, quem é filho de Deus. Mas não tem nenhum Deus aqui, eu estou vendo tudo ser humano aqui. Você já imaginou essa filosofia bíblica que eles estão usando para tentar não pregar o que está escrito, mas dedução da cabeça deles? Meu irmão, o texto é claro aqui. Os judeus estavam deduzindo que Jesus, eu sou igual a Deus. Aonde que está escrito na Bíblia Jesus dizendo, eu sou o próprio Deus, eu sou igual a Deus. Me chame de pai porque eu não sou filho, eu sou pai. Onde é que está escrito isso em algum lugar? Se tivesse escrito, meu irmão, aí você podia dizer. Mas não está escrito, Jesus nunca abriu a boca e disse isso em lugar nenhum. Então, os judeus, tentando matar Jesus, inventaram essa mentira, essa falsidade, que Jesus está dizendo que ele é igual a Deus. Como é que eu vou resolver esse problema, Edinalva, agora? Como é que eu vou resolver? Analisando o contexto. Eu nem vou colocar os 2 versos seguintes, que vocês sabem de qual, versículos 19 e 20, quando Cristo começa logo dizendo, o filho não pode fazer nada de si mesmo. Quem já viu um Deus não poder fazer nada? Cristo já disse, olha logo, vocês estão entendendo errado. Eu não disse que sou Deus, não. Se eu fosse Deus, eu podia fazer tudo, que ele vai dizer mais na frente. Olha, a Deus tudo é possível, disse Cristo. Ao homem nada é possível, mas a Deus tudo é possível. Aí Cristo vai dizer aqui em Pedro 19,
O filho não pode fazer coisa alguma de si mesmo. Coisa alguma é uma palavra muito absoluta, à prova de questionamentos. E Cristo diz assim, olha, aquilo que eu faço, eu só faço porque o meu pai me ensina primeiro. Aí eu tento fazer igualmente ou faço igualmente como ele me ensinou, porque eu obedeço a ele. Mas olha o que ele vai dizer no contexto. Preste atenção no capítulo 5 aqui. O que é que ele vai dizer aqui? Ó? Logo no capítulo 5, ó, a fala dele, ele diz assim, ó, e o pai deu-lhe autoridade ao filho para julgar porque o quê? É filho do homem. Então ele estava ali numa autoridade de Deus, não porque era um Deus, mas porque era um homem. Cristo está desconstruindo a mentira deles. Eu não disse para vocês que eu sou naturalmente filho de Deus. Eu sou naturalmente filho do homem. Quando eu digo a vocês que eu sou filho de Deus, é porque ele colocou o Espírito dele dentro de mim e todo ser humano que recebe o Espírito de Deus nele passa a ser filho de Deus. É por isso que diz o texto, e Jesus será chamado filho de Deus. É por isso que diz o livro de Roma, está lá no livro de Lucas e livro de Mateus. É por isso que diz lá em Romanos 1,4, e ele foi declarado filho de Deus. Está lá escrito. Não é eu que estou inventando, não, é o texto que está dizendo. Cristo, Jesus era homem. Quem estava dizendo que ele estava se igualando a Deus não foi Jesus e nem o escritor do livro de João. Quem está dizendo era o fariseu que deduziu isso. João só está descrevendo o pensamento e a dedução dos fariseus. E ele diz aqui no capítulo 8, versículo 40, ele diz assim, ó, mas agora vocês procuram matar-me. De novo, capítulo 5 queria matar, agora no capítulo 8 ele quer matar de novo. Jesus diz, vocês fariseus procurai matar-me a mim, homem. De novo Cristo vai dizer, vocês querem matar a mim, um homem, que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Vocês estão dizendo que são filhos de Abraão, mas estão querendo me matar? Abraão não faz isso não. Porque o espírito de Abraão era outro. O espírito de vocês é diferente do espírito de Abraão. E Cristo continua. No capítulo 10, aí ele é mais claro ainda. Olha, ele diz assim, ó. Quando ele diz, eu e o Pai somos um, aí não, eles endoideceram de novo. Disseram, vixe, agora ele está dizendo que é o próprio Pai agora. Ele disse, Jesus disse assim, eu e o Pai somos iguais. Igual os teólogos de hoje. Ou seja, os teólogos de hoje, 99%, estão no mesmo espírito dos fariseus de antigamente. Não tem o espírito de Cristo para entender a mensagem. Aí eles entenderam, ó, Jesus está dizendo que é o próprio Pai aqui, ó, é o Pai, somos um. Vamos matar ele que ele está blasfemando. De novo. Aí Cristo vai dizer para ele o seguinte, versículo 33. Ó. Responderam os judeus, responderam os judeus, nós não vamos te apedrejar por nenhuma boa obra, porque Cristo falou no contexto, vocês querem me apedrejar por qual boa obra que eu fiz? Porque Jesus nunca fez mal a ninguém. A pedrada que eu vou levar na minha cabeça, qual foi o mal que eu fiz? Cristo pergunta, né? Nós não vamos te apedrejar por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia. Porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. A pergunta é, quando foi que Jesus se apresentou como Deus? Aonde? Quando ele diz, eu e o Pai somos um? Ele está se apresentando como Deus? Então ele está nos apresentando ao próprio Pai como deuses. Porque no capítulo 17 ele vai dizer, meu Pai, eles deverão, ou serão, ou são um comigo e contigo. Olha, eu também sou um com Deus. Se o Espírito de Deus estiver em mim, e se eu estiver no Espírito de Deus, eu sou um com Ele. E eu sou Deus por causa disso. Veja a maldade, a falta de esforço para entender o óbvio. O óbvio no sentido espiritual, né? Porque para quem não tem o Espírito, isso não tem nada de óbvio, é uma verdadeira trave nos olhos e eles não conseguem enxergar. Amados, Cristo vai responder aqui o que eles estão dizendo aqui. Ó. Jesus disse, eu e o Pai somos um, e eles disseram, vamos te aprender. Não conseguiram matar lá no capítulo 5, agora no capítulo 10, de novo, a mesma ladainha. Tu está dizendo que é Deus, vamos matar tudo de novo. Aí Cristo vai dizer para ele o seguinte aqui, ó. Aí Cristo diz no versículo 36, tudo o capítulo 10, ó. Veja que eu não estou descontextualizando não. Ó. O texto diz,
que dizer a respeito daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo? O que eu vou dizer para vocês a respeito daquela pessoa que o Pai santificou e enviou ao mundo? Falando dele mesmo. Então, por que vocês me acusam de blasfêmia porque eu disse, sou filho de Deus? Jesus está dizendo assim, olha, vocês estão querendo me matar porque eu disse, sou Deus? Ou ele disse, sou filho de Deus? Cristo continuava insistindo com eles. Vocês estão querendo me matar porque eu disse que sou filho de Deus? Na verdade, Cristo nunca disse para eles, eu sou filho de Deus. Cristo disse assim, ó, meu Pai que está no céu me enviou. Chamava de meu Pai, meu Pai. Então, até essa frase ele deduziu. Aí Cristo precisou dizer agora de forma clara, vocês estão querendo me matar porque eu disse, sou filho de Deus? Meus amados, se a gente vai ser morto por causa disso, ninguém aqui vai escapar, porque eu não tenho medo de dizer que eu sou filho de Deus. E quando nós dizemos que somos filhos de Deus, a gente não está dizendo que é melhor do que aquele que não crê no que a gente crê, não. Que não frequenta o espaço que a gente frequenta, que não participa da mesma comunidade religiosa que nós participamos. Não tem nada a ver com isso. Você dizer que é filho de Deus é um testemunho espiritual dizendo que você está nesse mundo para servir, você aqui é servo, você não é ameaça para ninguém, você está aqui para ajudar todo mundo, ninguém se preocupe com você porque você não cobiça nada de ninguém, você não quer passar ninguém para trás, você está aqui para ajudar. Quando você diz, eu sou filho de Deus, você está dizendo, eu não sou ameaça para ninguém, porque nada nesse mundo me interessa. É o que você está dizendo. E por que é que o povo fica com raiva disso? Fica com raiva, sabe por quê? Porque tem um espírito do outro lado, que não é deles, vem do inimigo maior, que tem raiva de ouvir as coisas de Deus. E aqui é uma prova clara desse espírito dominante na cabeça do homem carnal. A verdade eu queria tratar sobre esses dois fundamentos. Lembre o seguinte, olha, eu vou provar os espíritos com está escrito. E nesse está escrito, tem que haver dois fundamentos. Lembre disso, decore comigo aqui, olha. Dois fundamentos. Se você só ficar com um e esquecer o outro, a sua obra capenga. Está torta. Se você diz, eu tenho a verdade, mas esquece um desses fundamentos, você não tem a verdade. Lembre-se, a verdade está fincada sobre dois fundamentos. Como eu tenho duas pernas e me equilibro nelas. Vamos ver os dois fundamentos. O texto de Isaías é o primeiro texto. Você vai contar comigo 9 textos aqui, certo? Preste atenção. Primeiro texto. A Bíblia diz que a lei e ao testemunho. 2 textos. Lei e testemunho. Lei escrita. Testemunho espírito. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra escrita, tem que estar escrito. A lei é o testemunho. Se não falar segundo esta palavra, é porque não há luz nele. Primeiro vem a palavra, depois vem a luz. A iluminação plena. Espírito Santo. Lei e testemunho. É a base. Lei e testemunho. Guarde isso na cabeça. Isaías 8:20. Segundo texto. A Bíblia diz, e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente, ao resto da sua semente, aos descendentes da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus, lei, e têm o testemunho de Jesus, 2 fundamentos pelos quais Satanás se revoltará e perseguirá o único povo de Deus na face da terra no tempo do fim. Os remanescentes no tempo do fim serão conhecidos por estarem fincados nesses 2 fundamentos. Guardar mandamento, guardar a lei de Deus e manter o testemunho de Jesus. Terceiro verso. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Que coisa linda. Esse aqui é o mesmo texto anterior, só que ele substitui a palavra testemunho pela palavra fé. Porque a primeira lei, irmão Pedro, lei ou mandamento, tem a ver com a parte escrita.
Mas a segunda tem a ver com algo espiritual, a fé, o testemunho da fé. Tem que ter esses dois fundamentos. Preste atenção. 4º verso. No livro de Salmo 32, verso 8, o Senhor diz assim, ó: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus... Só de longe eu vou perceber, eu vou guiar, vou estar de olho em você 24 horas para que você não caia, não escorregue, não tropece. Por quê? Primeiro eu vou lhe instruir, depois eu vou lhe ensinar. 2 fundamentos: instrução, lei escrita, ensinar, espírito na mente. Por isso que ele vai dizer: eu instruirei a Jacó, mas ensinarei a Israel. Primeiro ao homem físico, material, espiritual, precisa tomar o leite, que é o conhecimento da escrita, da escritura. Segundo ponto, o Espírito Santo interpretando essa escrita na sua mente, sem mudar a palavra escrita. Primeiro vem a instrução, depois vem o ensino. 5º verso. Olha o que diz o livro. Esses 2 provérbios são fantásticos. Olha o que diz o texto. Ó. Filho meu. Deus falando. Filho meu. Se você é meu filho, ouça pelo ouvido. Ouça a instrução de teu pai e não deixes o ensinamento de tua mãe. Olha que coisa linda. Primeiro a instrução do pai. Instrução vem primeiro, o ensino vem depois. Lembra do verso anterior? Primeiro a instrução, que é a parte prática. Você pegar na mão da criança e ensinar ela a cobrir uma letra, instrução. Depois ensinar o porquê daquilo. É o ensino. E aí nós temos aqui, olha. Por que ele fala pai e mãe? Primeiro é a instrução do pai. O ensinamento da mãe. Na tipologia nós sabemos que quando Deus cria Adão e Eva, Adão é o pai. Ou Adão é a mãe? Adão é o pai. Eva é a mãe. E qual a tipologia disso? Ora, Deus se espelha no homem Adão, assim como Cristo, que é tirado de Deus, gerado de Deus, é a Eva ali. Assim como Deus é a cabeça de Cristo, como Paulo vai dizer, olha, Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. Olha a tipologia que ele está falando, comparando Deus e Cristo com o homem e a mulher. Paulo faz essa comparação. Olha que beleza. Quando ele diz, ouça a instrução do teu pai, ele está dizendo, presta atenção na palavra que Deus deu através de Moisés e dos profetas. Porque em segundo vem Jesus, a mãe. Em segundo vem Jesus com o ensinamento espiritual profundo. Então você não pode desprezar a palavra de Deus e o Espírito de Cristo lhe ensinando essa palavra de Deus. Tem que ter as duas. Ou você vai ficar, não, agora eu estou no Novo Testamento, vou escutar só o ensinamento de Cristo, a palavra de Deus. Deus é maior, mas eu não... Olha, se Deus é o cabeça de Cristo, se Cristo está falando aquilo que Deus está dando para ele, por que eu estou desprezando a parte escrita, viu, Abraão? No livro ainda de Provérbios 6, 23, ele diz, ó, porque o mandamento é lâmpada e a lei é luz. Quem vem primeiro? Vamos lá para Apocalipse 21, 20, 23. Vai dizer bem claro lá. Na nova terra, lá não tem templo. Desculpe. Lá não tem luz do sol. Ou melhor, não é que não tenha. Lá nós não carecemos da luz do sol para iluminar o nosso caminho durante o dia. E nem precisamos da luz da lua para iluminar durante a noite. Lá, Deus mesmo será a nossa luz e o cordeiro é a lâmpada. De novo, mais uma tipologia daquilo que é dado por Deus e Cristo vem e arremata com a inspiração da palavra, com o seu testemunho, com as suas palavras, com as suas atitudes, nos ensinando a ser filho de verdade. Próximo. Ele diz assim, ó, em Mateus 3,11. Eu, em verdade, vos batizo com água. Primeiro vem a água. Preste atenção no texto. Água quer dizer o que na Bíblia? Tipologia de palavra.
Em verdade vos digo que eu batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou nem digno de levar. Ele vos batizará com fogo, o Espírito Santo. Primeiro vem a água, a palavra, depois vem o Espírito Santo, que é a inspiração desta palavra. Agora eu pergunto, existe batismo com o Espírito Santo sem a água? Como é que o Espírito Santo vai me ensinar o que não existe de palavra? Eu nunca não sei um A da palavra. A Bíblia diz que o Espírito Santo vos fará lembrar tudo aquilo que eu vos tenho dito, a palavra que eu vos tenho ensinado. Agora, se eu nunca escutei palavra nenhuma de Cristo, como é que o Espírito Santo vai me convencer do pecado, da justiça e do juízo, me fazendo lembrar de algo que eu nunca li, que eu nunca estudei? Quando abri a gaveta dos meus conhecimentos, não tem nada lá, está vazio. Vai me lembrar o quê? Na gaveta da memória está vazia. Tem que ter a palavra. Tem que ter os dois. Primeiro a palavra, depois a inspiração do Espírito. Uma coisa não substitui a outra. Elas andam juntas, como duas tábuas, juntas. De sorte que, olha o que diz Paulo, Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir o quê? Nós temos aqui, de novo, duas coisas. Palavra de Deus e a fé. Palavra escrita e a fé. Ungida pelo Espírito Santo com interpretação. Primeiro vem a fé ou a palavra? A palavra. A fé vem em consequência do conhecimento da palavra. Por isso que você tem que ter a lei de Deus e a fé de Jesus. Primeiro vem a palavra, depois vem a fé. Se você pulou etapa, se você pulou direto da palavra, agora eu estou no Espírito, agora tive uma revelação, agora é do meu... Calma, meu irmão, volta para a palavra. Para não cometer erros. E o 9º verso diz assim: Jesus, porém, lhes respondeu dizendo, errais. Olha onde é que está o erro aqui, ó. Olha onde está o erro aqui, ó. Errais, não conhecendo as escrituras de escrita, nem o poder de Deus, Espírito Santo. O erro vem porque as pessoas não têm os dois fundamentos, a escritura e o poder de Deus, a interpretação da palavra. Tem que andar os dois juntos. Ele não diz errais porque não conhecer as escrituras. Ele não diz errais porque não conhecer o poder de Deus. É as duas coisas. Nem as escrituras, nem o poder de Deus. Tem que ter as duas coisas. E aqui eu coloquei 9 fundamentos que eu quero colocar nessa tabela aqui para vocês, né? Não, faltou um aqui ainda, esqueci o 9 esse aqui. Ele diz assim, pois se aquela primeira aliança, a escrita, fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para uma outra aliança, a do Espírito. Qual é essa aliança que Paulo diz? Ele repetindo o que foi dito lá em Jeremias 31, ele diz assim, ó, eis que eu farei uma nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá. Eis que eu pegarei as minhas leis escritas e colocarei em vosso entendimento o Espírito. Então veja que a primeira aliança tem a ver com a escritura, a segunda aliança tem a ver com a ação do Espírito Santo em minha vida. Eu pergunto para vocês, eu posso entrar na segunda aliança se eu nem participei da primeira? Falando espiritualmente, eu estou dizendo que você tem que voltar no tempo e viver no tempo de Moisés, não. Ou seja, se eu não conheço a escritura da primeira aliança, como é então, o que é que vai ser colocado no meu entendimento? Se ele está dizendo que vai ser colocado na segunda aliança, é colocar o entendimento na primeira, na mente do sujeito, interpretar as escrituras. Como é que existe segunda aliança? E aqui eu trouxe a tabela aqui para a gente ter uma ideia. O primeiro e o segundo tem que ter esses dois fundamentos. Como nós lemos aqui nos 9 versos que nós lemos aqui, o primeiro verso falou da lei e do testemunho. Isaías 8:20. Lá em Apocalipse 12:17 tem que ter lei e testemunho. Apocalipse 14:12 tem mandamento e fé, guarda os mandamentos e a fé. Escritura, interpretação do Espírito Santo. No livro de
Salmo 32, ele diz lá, instruir-te-ei e ensinar-te-ei. No livro de Provérbios, ele fala de lâmpada e luz. Escuta a instrução do teu pai e o ensinamento da tua mãe. Porque a lei é o quê? Luz e a lei é luz e a lei é ensinamento, né? A luz é a palavra. Diz lá aqui, ó, água, né? Lâmpada e luz, a gente viu água, que é a palavra de Deus, e fogo, o Espírito Santo. Eu batizo vocês com água. João Batista, mas quem vem após mim vai batizar vocês o quê? Com fogo. Água e fogo, duas tipologias. Dois tipos de purificação. Quem é que purifica mais? É a água ou o fogo? Quais agentes são mais purificadores? A água só lava o homem por fora, mas o fogo... Pegue o ouro e lave o ouro. Pegue os pedaços de ouro e vá lavar o ouro. Você não vai conseguir purificar o ouro jamais. Ele vai ficar com muitas escórias dentro dele. É só o fogo de 900 graus que vai deixar o ouro puríssimo. Não há purificação maior do que a do ouro. O poder é maior do ouro. Do fogo, né? Que é o agente purificador muito mais poderoso. Agora, primeiro, antes do ouro ir para o fogo, você tem que fazer a lavagem na água. A Bíblia diz ainda que, lá em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, aqui temos fé e a palavra de Deus. Nós vimos também, no livro que o próprio Cristo falou lá em Mateus, que errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Sempre as duas bases aqui, os dois fundamentos. E a primeira e a segunda aliança. Está aqui. Será que alguém vai, irmã Edinalva, ter a coragem de pedir assim, me mostre mais? Eu digo, estão 9 versos mostrando 2 fundamentos com clareza. Na Bíblia toda. Mas você vai teimar e dizer assim, não, eu só fico com o meu fundamento, que eu fui lá na igreja pentecostal e eu senti lá um espírito, eu não quero saber da palavra, eu quero saber do que eu sinto. Aí é um problema seu, meu amigo. Você vai andar numa perna só, até capenga. Ou então dizer assim, não, eu só acredito na letra morta, que está escrito na Bíblia em português, na língua portuguesa aqui, eu acredito nessa gente que está escrito aqui. Não quero saber de inspiração. Morto também. Tem que ter 2 fundamentos. Conhecimento, que é a base da fé. E nós concluímos aqui, trazendo aqui o último verso do nosso estudo desta noite, que é a base de toda a fé. A base da fé é o conhecimento. Jesus disse, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Jesus deixou bem claro, a vida eterna é esta, que conheçam. Sem o conhecimento de Deus na sua palavra, ninguém vai para lugar nenhum. E ele diz aqui, no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6. E ele diz assim, uma mensagem para nós. Agora ele está falando conosco. Ele diz assim, ele não está falando para quem nunca nem leu a Bíblia, não sabe nada de Deus. Ele está falando para quem conhece a Bíblia, para quem lê a Bíblia, para quem vive ali no cotidiano, em harmonia, em comunhão, em contato com a Bíblia. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. A destruição é por falta de conhecimento. Vai ser enganado e destruído pelos espíritos e demônios porque falta conhecimento. Ele diz bem claro, porque tu, olha só como a linguagem é direta, falando comigo, tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Deus não diz aqui para cada um de nós, você rejeitou o meu espírito, eu te rejeitarei. Ele nem vai falar isso agora, porque o mais importante, o primeiro passo é esse aqui, olha, o conhecimento. Conhecimento que vem pela letra escrita. Depois, o maior de todos os conhecimentos, o aperfeiçoamento final, que é o conhecimento trazido pelo Espírito Santo de Deus, daquilo que está escrito, trazendo um entendimento profundo daquela palavra escrita. Meus amados, é assim que nós concluímos dizendo o seguinte, a verdade não está nos extremos, nem com aquele que está só com a palavra escrita, é o homem culto, e nem com aquele que não quer saber das Escrituras, quer saber só ser guiado pelo Espírito, é espiritualista. Não está em nenhum desses extremos. Não está na letra morta, na gramática somente, e nem está na racionalidade, que eu me chamo de espírito, racionalidade apenas.
A soma destes dois dispositivos concedidos pelo Senhor ao homem é a maneira correta de se buscar a sabedoria de Deus. Essa é a única forma de se livrar das deduções humanas, parecendo ser do Espírito. E as conclusões precipitadas baseadas em palavras ou versículos isolados do seu devido contexto. Mas nós, que estamos aqui humildemente buscando a palavra do Senhor, buscando praticar a verdade, precisamos andar firmemente nesses dois fundamentos. A minha perna direita, a palavra escrita, a minha perna esquerda, a unção do Espírito Santo em minha mente, para que eu entenda, interprete corretamente essa palavra escrita. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guie nessa verdade, em nome de Jesus. Amém.